cancelados. Ontem tentaram cancelar o candidato republicano ao governo dos Estados Unidos. Não cancelaram ele por pouco. Nas redes sociais, não chegamos a tanto. Mas o padrão dos relacionamentos tem se tornado cada vez mais agressivo. As pessoas têm discutido não no nível das ideias, mas no nível das emoções. E acabamos de comentar aqui que as emoções elas são difíceis de ser controladas. E aí, respondemos com cancelamentos. Mas será que essa é a resposta bíblica? Há situações em que somos magoados, somos feridos, mesmo quando temos toda a razão do mundo, será que essa é a resposta bíblica? Então, para que nós possamos buscar uma direção de Deus para cada um de nós, é que fomos inspirados a, nesses 3 domingos que nos restam em julho, trazer essa mensagem. Portanto, eu quero te perguntar, para que a gente possa se identificar aqui com essa mensagem. Pare e pensa um pouquinho, quantas pessoas você já bloqueou nas redes sociais? Eu já bloqueei. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Até parente. Bloqueei parente. Porque ficava insistindo num ponto, eu falei, por favor, para. Por favor, para. Por favor, para. Não parou, eu bloqueei. E aí, quando numa festa de família, você me bloqueou. Bloqueei, eu pedi para você parar, você não parou. Não quero discutir com você. Então, pare e pensa um pouquinho. A gente bloqueia os outros, não bloqueia? Mas quando chegou na festa, eu conversei com a pessoa. Bloqueei na rede social. Porque na hora eu entendi que era o menor dos males. Podia ser pior, né? Mas agora deixa eu colocar isso de uma outra forma. Bloquear num WhatsApp, ou num Instagram, ou num Facebook, é uma coisa. Outra coisa é você cancelar a pessoa da sua vida. Essa pessoa, para mim, morreu. Essa pessoa não existe mais. Nós sabemos que esse clima político de fla-flu que tomou conta do nosso país está levando famílias a romperem relações. Não se falam mais. Irmão que não fala com o irmão. Porque um torce para um time e o outro torce para o outro time. Porque a coisa ficou isso. Está desse jeito. Pense um pouco. Há alguém na sua vida que você já tenha cancelado? Com quem você não fala? Mas será que essa é a atitude que você deveria ter? Será que você não deveria perdoar? Perdoar. O problema é que não é natural ao coração humano perdoar ou pedir perdão. O perdão é um conceito judaico-cristão inexistente na cultura greco-romana. A cultura greco-romana, que é uma das bases da cultura ocidental, ela não prevê perdão, só prevê vingança. E é um sentimento extremamente natural. A pessoa te faz alguma coisa e você fica ali, vai ter volta, vai ter volta. De alguma forma eu tenho que me vingar. E é justamente a vingança que é a base dessa cultura do cancelamento. Porque, se por um lado a gente entende que não deve se vingar fisicamente, a gente escolhe uma saída não violenta, que é simplesmente o cancelamento. Ainda que, lá no fundo, muitos de nós sintam aquela
vontade de ver a outra pessoa se dando muito mal, né? Tanto que, não estou aqui chutando nada, é um fato, a quantidade de músicas e de filmes que tratam dessa questão da vingança. Lembro agora de um filme que se chama justamente Payback, né? Dar o troco. Acho que a tradução que deram foi O Troco, por Mel Gibson, em que ele é traído, é preso, perde tudo, e aí ele volta para se vingar. A gente fica olhando aquilo e se identifica com o cara. E gostaria até, né, nem todo mundo, né? Você é uma pessoa muito da paz, eu sei, mas as pessoas que não são tão da paz assim, ficam vendo esse tipo de filme e ficam se colocando no lugar do cara que tem força, ou tem capacidade, ou não tem escrúpulos o suficiente para fazer a vingança, efetivar a vingança. Vamos lá, não conta para mim não precisa contar para mim não. Você se identifica com esse sentimento? Você já sentiu vontade de se vingar? O problema é que volto a dizer, natural você sentir vontade de se vingar. É natural. Principalmente porque nós nos sentimos certos. Não poderia ter feito isso comigo. Não poderia ter falado assim comigo. E aí, você se coloca numa posição de superioridade moral que lhe dá o direito de dar o troco, de se vingar ou de cancelar a pessoa. E que está tudo bem, porque é meu direito. Só que não está tudo bem. Tiago, com uma passagem pequena, não precisa abrir não, eu vou ler para você esses 2 versículos. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer para nós sobre a cultura do cancelamento. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia diz que a gente pode se irar, mas não deve pecar. A ira em si não é o pecado. O sentimento em si não é pecaminoso, porque você não tem controle sobre ele. Ele vem, a emoção, né? Melhor dizendo. O problema é o sentimento que virá depois da emoção. Sábado que vem a gente vai estar falando sobre isso, na roda de conversa. Emoção é inconsciente. A pessoa vai e faz o negócio, você sente na hora. Agora, você vai fazer o que com isso? Vai ficar sonhando com a volta? Vai cancelar a pessoa ou vai perdoá-la? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Sentir raiva, transformar a emoção da ira no sentimento da raiva e ficar sonhando com vingança, não vai te ajudar a lidar com a situação. Não vai. Quando abrimos mão do nosso direito de vingança, nós estamos, dessa forma, tendo uma postura espiritual de colocar o outro acima de nós mesmos. Nós estamos abrindo mão do nosso direito, da nossa razão. E isso não é natural. Para isso a gente precisa da ajuda de Deus. Mas foi exatamente isso que Jesus Cristo veio para nos ensinar. Então, nós precisamos buscar em Deus uma forma de reagirmos corretamente a situações de microagressões ou falas que nos magoem. Mas como reagir a isso? Por um lado, nós temos a cultura do cancelamento. Por outro lado, nós temos
o perdão de Deus. Por isso que o tema é a cultura do cancelamento, mas o título desta mensagem de hoje é o perdão de Deus e a cultura do cancelamento. Como devemos agir? Gente, até entre nós, cristãos, está havendo cada vez mais essa postura de cancelar o outro, de não falar com o outro, de excluir o outro do relacionamento. Mas se isso já é negativo de uma forma ampla, geral e restrita, no nosso caso, que nos afirmamos seguidores de Jesus Cristo, isso é profundamente incoerente. Se somos cristãos, não podemos não perdoar. E eu vou mostrar para vocês por que isso, hoje. As próximas 2 mensagens serão baseadas na parábola do filho pródigo. Na verdade, na nossa Bíblia NVI, ela recebeu um outro nome, parábola do filho perdido, que está lá em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. As próximas 2 mensagens vão ser baseadas nessa parábola. Por quê? Porque nós veremos essa dinâmica do relacionamento pela ótica dos 2 filhos e pela ótica do pai. De tal maneira que você consiga se identificar de alguma forma com cada um desses personagens e trazer para a sua vida atitudes muito práticas de como lidar com essas situações. Mas para que você possa efetivamente decidir aprender com o Senhor uma outra forma de lidar com essas situações que cada vez mais acontecem em nossas vidas, porque antigamente você só via aquele primo chato 2 vezes por ano. Agora você vê todo dia nas redes sociais. Antigamente você conseguia ficar doente, não, estou doente, não vou na reunião de família. Aí não via o cara um ano inteiro. Agora não, é todo dia. Ainda mais quando tem grupo de família, né? Grupo do WhatsApp de família. Acho que isso foi uma invenção do diabo, só pode ser. Porque está destruindo as famílias. Destruindo. As famílias estão brigando porque é muito contato. É muito contato, é muita opinião. Muita opinião. Enfim. Para que nós possamos, e não tem como fugir disso. Então, já que a gente está vivendo nessa realidade cultural, como vamos mudar a nossa forma de reagir no meio dessa cultura? Como sermos contra a cultura? Vamos buscar nos identificar com essas personagens e trazer para nós o ensino bíblico de como reagir. Mas, para que aquilo seja possível, hoje a gente precisa, de uma vez por todas, com base na palavra de Deus, na Bíblia, nos convencermos de que o perdão, ele é inescapável. Nós não há opção ao perdão, biblicamente falando. Não existe opção. Nós precisamos perdoar. É obrigatório. Por isso eu lhe pergunto, o que é que você faz quando sente raiva de alguém? Pare e pensa um pouquinho. O que é que você faz? Começa a assoviar. Meu pai fazia isso. Quando ele começava a assoviar, eu sabia que se eu falasse mais alguma coisa, eu ia levar uma porrada. E meu pai batia mesmo. Não batia pouco, não. Então, são sinais, né, que a gente tem que aprender. O que é que você faz quando sente raiva de alguém? No fundo, gostamos. Gostamos de sentir que a outra pessoa está em dívida com a gente. Né? Nos dá um certo poder sobre a outra pessoa. A pessoa me deve, a pessoa fez isso comigo, a pessoa fez aquilo, deixou de fazer aquilo outro. E aí a gente fica
retendo o perdão, sustentando a dívida, mantendo a pessoa presa à dívida que ela tem conosco. Mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos libertar as pessoas das dívidas que elas têm conosco, que nós temos que perdoá-las. Por quê? Por que eu tenho que perdoar? Por que você está afirmando isso? Onde é que está escrito isso? Em primeiro lugar, porque você foi perdoado por Deus. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 13. Está lá. Suportem-se uns aos outros, no sentido de apoiar, mas também no sentido de aturar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Se você chegar aqui cedo de manhã, me pegar de mau humor, eu te der uma resposta atravessada, por favor, me perdoe. Me perdoe. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você pode perdoar porque você foi perdoado primeiro. Se você não tivesse sido perdoado, você talvez tivesse o direito moral de não perdoar, mas você foi perdoado. E, portanto, você precisa aprender a perdoar, ou estará indo contra o próprio Deus, que criou você e que criou a outra pessoa também. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo do porquê precisarmos aprender a perdoar é porque o ressentimento simplesmente não funciona. É contraprodutivo você ficar ressentido de alguém. Todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela expressão, né? O ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. A pessoa nem sabe o que ela fez com você. Muitas vezes a pessoa não sabe que pisou no teu calo, que falou alguma coisa que você não gostou. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Aqui na igreja. Dei uma resposta dura. A pessoa desmontou de chorar. Eu nem vi. Aí alguém vem me contar, né? Pastor, fulana está chorando. Ah, Jesus. Senhor, misericórdia. Chama de volta. Chama. Vamos lá, vamos para o gabinete, com testemunha sempre. Vamos para o gabinete. Irmã, o que eu falei? Falou isso, aquilo, outro. Por mais que aqui na minha cabeça eu pense assim, falei certo. Tinha que ter falado mesmo. Mas não importa. Não importa. A outra pessoa ficou magoada, talvez não com o que eu tenha falado, mas com a forma. Né? Conhece aquela história de que não basta a mensagem, é importante também a forma como a mensagem é passada? O que eu tenho que fazer numa hora dessa? O que você tem que fazer numa hora dessa? Pedir perdão e não tentar se justificar. Falei mesmo, mas não, realmente é. Sabe aquela história? Olha, eu estou aqui para te pedir perdão, mas para. Se você botar essa vírgula com esse mais depois do início do pedido de perdão, já era, acabou o teu pedido de perdão. Você não está pedindo perdão nenhum. Você está tentando acusar a outra pessoa de ter criado em você aquela atitude. Você está se justificando e jogando a culpa no outro. Isso não é pedido de perdão. Recentemente, uma pessoa foi muito ferida por uma outra pessoa da mesma família. E aí me pediu a orientação. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que perdoar. Simplesmente perdoa. Aí, graças a Deus, a pessoa mandou para mim a mensagem. Isso não costuma dar boa coisa. Liga, fala com a pessoa. Mas, nesse caso, graças a Deus, mandou para mim a mensagem que eu vou mandar. Quando eu li, eu falei assim, caraca, isso aqui vai ser uma explosão nuclear nessa família. Não, pelo amor de Deus, não. Não tenta se justificar, não tenta acusar, não tenta explicar. Simplesmente perdoa. Ponto.
Ressentimento não funciona. Olha o que Jó disse para nós aqui, né? Disse para os amigos dele, mas está dizendo para nós também. O ressentimento mata o insensato. A inveja destrói o tolo. Não é o caso aqui. Ressentimento mata. Ressentimento adoece. Então você tem que perdoar. Não acredito na Bíblia, então perdoa pelo que a psicologia diz. Porque a própria psicologia já descobriu que ressentimento mata, adoece, dá câncer. Você está sendo muito dramático. Tá bom, dá gastrite. Ponto. No mínimo uma gastrite você vai ganhar. Né? Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? E tem uma doença que hoje, segundo o médico me disse, virou crônica, que é a síndrome do intestino irritável. Quanto mais você é irritável, mais o seu intestino fica irritado também. E aí você começa a reagir. E olha que a Bíblia falava isso. Você está sentindo, você está reagindo com os seus rins. A palavra antiga era traduzida nas Bíblias, nas versões anteriores da Bíblia, como rins. E hoje é cérebro. Porque hoje se entende que as emoções, elas acontecem no cérebro. Por que eles diziam que eram rins, que era o ventre? Porque você sente a emoção no ventre. Dói o teu estômago. Quando certas coisas aconteceram comigo, eu senti dor no estômago. Na hora. A pessoa foi e fez negócio, na hora eu já sentia dor no estômago. Nem todo mundo reage tão rápido assim. Mas o ressentimento pode ter um efeito rápido na sua vida ou um efeito prolongado. Mas o fato é que ele mata. Então, em primeiro lugar, você tem que liberar as pessoas, porque é uma ordem do Senhor. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E, em segundo lugar, porque não adianta nada você manter isso. Mas veja, além disso, olha só o que Jesus disse no Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Ao final da oração que conhecemos como oração do Pai Nosso. O que ele falou ao final? Se vocês não perdoarem aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Você se lembra que no Pai Nosso tem essa parte? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. A versão católica é perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos ofensores. Assim como é condicional. Se você não perdoa quem te ofendeu, o Senhor não vai te perdoar. Muita gente acha que o perdão de Deus é automático. Não é bem assim. E nós veremos aqui mais textos nos dizendo claramente isso. Ele já foi automaticamente concedido. Mas daí a você ter acesso a ele é outra história. E a Bíblia nos diz isso claramente. Então, na oração, ele diz, ensina a gente a dizer nas nossas orações, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E aí ele complementa, porque se vocês não perdoarem aos outros, o Pai Celestial de vocês não perdoará suas ofensas. Ele insiste, ele reforça. Gente, vocês acham que Jesus iria reforçar essa questão se ela não fosse importante? Pare e pensa um pouquinho. É como disse Gandhi, né? Um momento cultura. Como disse Gandhi, olho por olho, até que todo mundo vai acabar cego. Porque está no Sermão do Monte também, né? Vocês ouviram falar, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, perdoem os seus inimigos. Não é isso que está na palavra? E o Gandhi pegou um trecho da Bíblia e aplicou. Aliás, o Gandhi disse que se os cristãos agissem mais parecido com Jesus, até ele se tornaria cristão. Mas como não era esse o caso, ele falou isso. Está na biografia dele. Ele era muito amigo de um pastor anglicano, que caminhava com ele, participou do movimento
não violento de resistência civil ao domínio britânico na Índia. Então, ele tinha um bom contato com os cristãos. Gente, nós vamos ter chance, nas 2 próximas mensagens, de encontrar aplicações bem práticas, situações que nós podemos estar vivendo. Vejam, eram 2 irmãos. E eu disse aqui que eu sei de famílias, nossa igreja é tão pequenininha, né? Mas eu sei de famílias que têm problemas de relacionamento dentro da família, por falta de perdão. Tá bom, já você conseguiu me convencer que eu tenho que perdoar, mas o que significa isso? Na prática, vamos lá, na prática. Me diz, será que eu tenho que esquecer o que a pessoa fez? Não, não. Perdão não é sentimento, perdão é decisão, é ação. Não é apagar da sua mente o que a pessoa fez. As cicatrizes da atitude da pessoa não vão embora. Elas continuarão lá. Mas você vai tomar a decisão de não revidar e de não guardar mágoa, ressentimento, rancor. Então, devemos perdoar, mas isso não significa liberar a pessoa da dívida dela. Ah, então tá bom, então você não deve mais nada a ninguém. Não é assim. Ela não deve mais para você. Mas se o que ela fez fere a sociedade como um todo, ela vai ter que se entender com a sociedade. Não é como no jargão aqui, passar pano. Perdoar não é passar pano. É você não ficar ressentindo o problema. É você não ficar sonhando com o revide. O problema é que as pessoas ficam dizendo para a gente, normalmente, pessoas que querem nos manipular. Ah, se você não esqueceu, então você não perdoou. Olha só, uma coisa é perdoar, outra coisa é voltar a confiar na pessoa. Davi perdoou Saul. Mais de uma vez, vocês se lembram? Está lá em 1 Samuel, Davi perdoou Saul, não revidou, teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não matou. Não fez isso. Era um homem com coração segundo o coração de Deus. Mas Saul chamou, então vem para casa. Ele foi para casa? Ele voltou para casa? É claro que não. Ele é do Senhor, mas não é burro. Se você sabe que a pessoa é mal intencionada, você vai manter distância dela. Mas isso não significa que você vá manter raiva, mágoa, amargura em relação àquela pessoa. E principalmente se for da sua família, você vai precisar da ajuda de Deus para medir o quanto você vai caminhar com ela. Provavelmente nunca mais vai ser a mesma coisa. Nós sabemos de situações de infidelidade no casamento, que é a única situação bíblica para o divórcio, é a infidelidade, porque a aliança foi rompida com a infidelidade. Mas a palavra de Deus diz que a pessoa pode perdoar. Significa que começou tudo do zero? Não é bem assim. A pessoa vai ter que reconquistar a sua confiança. Mas você vai dar a chance à pessoa para isso. Você não vai cancelá-la novamente. As pessoas colherão o que plantarem. Não é você que tem que fazê-las colher. Porque quem dá a colheita é Deus, não é você. Então não cabe a você fazer a justiça. A quem cabe fazer justiça é Deus. Tanto que, lá em Gálatas, Paulo disse, não se deixem enganar de Deus, que é o juiz, não se zomba. O que o homem semear,
isso também ele colherá. Então, você não está dizendo para outra pessoa ou perdoá-la que ela sairá impune. Não é isso. Você apenas está dizendo que você não vai cobrar a dívida dela com você. A sua parte você fará. E em terceiro lugar, perdoar não depende da atitude da outra pessoa. Eu não perdoo porque a pessoa não pede perdão. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe que te magoou, que te feriu. Nem sabe. Vai pedir perdão como? Então a gente confunde um pouco as coisas. Perdoar não depende. Você pode perdoar até uma pessoa que já morreu. Aquele parente, aquele pai abusivo. Tem muita gente que tem dificuldade de lidar com esse conceito do Deus Pai. Porque teve um pai abusivo. Meu pai descia a porrada, mas não era abusivo. Ele era amoroso. Tanto que eu tenho muita saudade dele. Zero problema. Mas muitas pessoas tiveram pais abusivos. E guardam rancor, guardam mágoa. Estão se envenenando. Tem que perdoar, mas já morreu. E daí? Então tem que ir lá no cemitério e falar na cova da pessoa? Claro que não. Claro que não. Entre você e Deus. Não é com a pessoa, é com você. É para você. Gente, Deus nos perdoou. Essa é a cultura bíblica do perdão. Ele nos perdoou. O sacrifício de Cristo perdoou tudo o que você fez e tudo o que você fará. Mas você já parou para pensar que quando Cristo foi crucificado, você nem existia ainda? Já parou para... Porque muita gente pensa assim, não, ele morreu pelos pecados que eu cometi antes de me converter. Quando me converti, zerou, aí começa de novo. Ah, não, agora não pode mais. Peraí, como assim? Não. Jesus morreu por todos os seus pecados, inclusive por aqueles que você está cometendo agora. Ou cometerá daqui a pouco. Já está perdoado no Senhor. E Ele te perdoou, está lá, o perdão está ali, disponível para você. Agora, você só vai entrar no gozo do perdão se você reconhecer que precisa o perdão. Aí você entra no gozo do perdão. A pessoa, você perdoa a pessoa sem esperar que a pessoa venha te pedir perdão. Você perdoa. Agora, se a pessoa não buscar reconstruir o relacionamento com você, ela não vai entrar no gozo desse perdão. Você se liberou. Você liberou a pessoa, liberou a si mesmo. Então tem que ir lá e contar para a pessoa. Eu perdoei a pessoa. Olha, fulano, quero te dizer que eu te perdoei. Você vai criar outro problema. Principalmente se a pessoa não reconhecer que ela te feriu. Ela vai se sentir julgada e só vai piorar. Então, gente, você não sabe se a pessoa sabe que te feriu. Não, ela sabe que me feriu. Mesmo assim, perdoar é deixar para lá. Deixa para lá. Simplesmente deixa para lá. Apenas perdoe. Não existe situação. O fato é esse. Diante de tudo que Jesus Cristo já fez por nós, de tudo que a palavra de Deus nos diz, não existe situação que justifique você reter o perdão. Não existe. Você se recusar a dar uma chance para a pessoa, com todos os cuidados necessários, dependendo da situação, não existe. Se você fosse perfeito, aí sim, se você fosse perfeito, se você nunca fizesse nada de errado, aí você estaria em condição moral justificada para não perdoar ninguém. Eu nunca pequei contra ninguém, mas quem é que pode dizer que nunca pecou?
A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz justamente, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O único que tem o direito de não perdoar é Deus. Mas Ele já te perdoa. Diante disso tudo, você já sabe dizer o que é o perdão? Se alguém perguntar para você, tá bom, perdoar, legal, tá. Me diz aí, o que é o perdão? Já sabe dizer? É o ato de liberar alguém da dívida que essa pessoa tem contigo, como resultado de algo que ela tenha feito ou falado de errado com você. Perdoar é cancelar a dívida, ao invés de cancelar a pessoa que tem a dívida com você, ou o grupo de pessoas, né? Cancelar pessoas ou grupos de pessoas não vai fazer nenhum bem a você. Mas quando você cancela a dívida que essa pessoa ou grupo de pessoas tem com você, vai te fazer muito bem, porque vai te libertar do ressentimento. Então, para finalizar, como perdoar? Já vimos que é necessário, já vimos o que significa, agora veremos como fazer isso. E a melhor forma de buscarmos uma direção de Deus para uma atitude em nossa vida é por meio da Bíblia, claro. A Bíblia foi escrita para servir de orientação para nós. Então, peço que você abra a sua Bíblia. Agora sim, agora abra a sua Bíblia. Não tem Bíblia na mão, peça que a Bianca vai entregar a Bíblia para você, modelo antigo, em papel. Você tem no seu celular, eu só peço que você deixe o celular no modo avião, para ele não começar a tocar aqui durante o nosso momento. Essa é uma parábola também já bastante conhecida. Eu creio que todos aqui já tenham ouvido até mais de uma mensagem inspirada nela, chamada parábola do servo impiedoso. Só que essa parábola foi contada por Jesus como um exemplo para a resposta que ele deu a Pedro. Pedro lhe fez uma pergunta a Jesus, e Jesus respondeu objetivamente a pergunta de Pedro, mas percebeu que precisava esclarecer, precisava mostrar o que significava aquilo que ele estava dizendo. Então vamos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, o que é uma infinitude, tá, gente? Não é que você agora vai fazer um score, né? Abre lá um arquivo no seu celular, né? Uma planilha, né? Com uma abinha para cada pessoa, e você vai... Opa! Pisou no meu pé, opa, falou uma palavra ruim, aí você vai somando, né? Quando chegar a 490, você para de perdoar. Não é isso, tá? Por favor, entendam, não é literal. Isso aqui é uma figura de linguagem. Está dizendo que é para perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. E olha que 7 vezes já era, o Pedro deve ter se achado, caraca, 7 vezes? Vou perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E aí ele conta essa história. Por isso, porque é isso que eu estou falando para vocês, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em outras traduções, diz lá que enorme quantidade de prata é essa, 10.000 talentos de prata. Como não tinha condições de pagar, claro que não, né? 10.000 talentos de prata é mais que 1 trilhão, seria equivalente a mais de 1 trilhão de dólares. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se e implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mentira, não tinha como, impossível. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, um denário corresponde a um dia de trabalho, basicamente. Um dia de trabalho, uma diária, era um denário. 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Era possível o conservo pagar 100 dias de trabalho? Era perfeitamente possível. 10.000 talentos era impossível. 100 denários era possível. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mas como vai pagar a dívida se está preso? Não tem como pagar a dívida, tem que trabalhar para poder pagar. Preso, ele não vai conseguir pagar nada. Mas, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Não é exatamente essa a dinâmica do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, veja, Jesus que está contando isso aqui, hein, gente? Tá? Não é Paulo, não. Jesus. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus, então, olha só o que Jesus fala para os seus discípulos. Olha o que ele está falando para você. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Cara, isso aqui é muito pesado. Eu não sei se você entendeu. Isso aqui é humanamente impossível de ser feito. Você perdoar a pessoa de coração, o seu conservo. Não dá, é só pelo amor de Deus que a gente consegue. Só pela ação do Espírito Santo que a gente consegue perdoar efetivamente. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Como eu disse, 10.000 talentos, quantia inimaginável. 100 denários, podia até chegar lá. A nossa dívida com Deus é a dívida do primeiro servo. A nossa dívida com Deus é impagável. Nem se trabalhássemos perfeitamente toda a nossa vida, conseguiríamos pagar a Deus pelo nosso pecado. Então, nós temos que tratar os nossos conservos da mesma forma que Jesus disse que aquele homem deveria tratar os seus conservos, porque ele foi perdoado de uma dívida impagável, assim como você foi perdoado de uma dívida impagável com o Senhor. Essa é a relação entre a cultura do perdão e a cultura do cancelamento. Na cultura do perdão, você reconhece que Deus te perdoou de uma dívida impagável e, portanto, humildemente, vai perdoar o outro pelo que o outro fez com você. Não significa esquecer, não significa voltar a confiar, significa libertar. Libera a pessoa da dívida, não fica pensando nisso. E toda vez que voltar à mente, Senhor, me ajuda aqui. Não quero ficar com essa dívida na minha mão, não. Me perdoa. É isso que nós temos que fazer. Essa é a relação. No mundo é vingança. Na cultura do mundo é vingança, é cancelamento. Na cultura de Deus, perdão. É somente devido ao que Jesus já fez por você na cruz que você, pelo poder do Espírito Santo, será capaz de fazer o que Ele está mandando que você faça. Lembre-se do que Jesus já fez por você. E então, perdoe a dívida que
que os outros têm com você. Não significa fingir que nada aconteceu, certo? Para você voltar a confiar na pessoa, a pessoa tem que demonstrar que se arrependeu, assim como nós somos recebidos no seio de Jesus quando nos arrependemos. O perdão está lá, está concedido, mas a gente só entra no gozo do perdão quando a gente se arrepende. A mesma coisa vale para outra pessoa também. A pessoa se arrependeu, demonstrou arrependimento, aí você permite que a pessoa volte a se aproximar. Para concluir mesmo, agora, conclusão da conclusão. Se você perdoar ao invés de cancelar, você estará cumprindo a vontade de Deus. Mas, para você conseguir perdoar ao invés de cancelar, primeiro você tem que confiar que Jesus Cristo já te perdoou de uma multidão de pecados. Você tem que confiar nisso. Porque, cá entre nós, às vezes o mais difícil não é nem perdoar o outro, não. O mais difícil é perdoar a si mesmo. Então, talvez, hoje, a falta de perdão que você esteja vivendo na sua vida não seja em relação ao que alguma outra pessoa fez, mas em relação ao que você mesmo fez. Pense nisso. Porque eu quero orar com você. Eu quero orar, em primeiro lugar, para que você seja convencido pelo Espírito Santo, já tenha sido, de que o perdão é obrigatório. Não é uma opção para o cristão a cultura do cancelamento. Quero orar por você, para que você entenda que Jesus Cristo já te perdoou por todos os seus pecados. Você não tem que guardar remorso, porque são dois sentimentos extremamente destrutivos. A amargura pelo que os outros fizeram por nós e o remorso pelo que nós fizemos com os outros. Dois sentimentos nocivos que você precisa colocar na cruz de Cristo. Está em Cristo, Ele é capaz de suportar. Você não. Eu quero orar por você. Porque eu estou pedindo para você sair da cultura do cancelamento e entrar na cultura do perdão. Eu estou pedindo para você fazer isso. Então eu quero te ajudar. Eu quero caminhar com você. Eu peço que você fique de pé agora. E se você sente, reconhece que está ressentido com alguém, se você reconhece uma raiz de amargura no seu coração, essa é a hora de entregar ao Senhor, para que o Senhor transforme o seu coração. Se você reconhece, por outro lado, que você está se sentindo culpado por algo que você fez, sentindo remorso por algo que você fez. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Arrependimento, você se arrepende, entrega para Deus e acabou. Remorso, você fica, dá oportunidade ao diabo de ficar cobrando de você uma coisa que Jesus já pagou. Entregue ao Senhor. Essa é a hora. Feche os olhos. E se você está numa dessas duas situações, ressentimento ou remorso, peço que você levante a mão para mim. Eu quero orar especificamente, vou orar por todos, mas quero orar especificamente por quem está vivendo essa situação. Ok, obrigado, pode baixar a mão. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque nós, vasos de barro imperfeitos, fomos escolhidos pelo Senhor para recebermos a unção do teu Espírito, o poder da presença do teu Espírito em nós. E é por isso que eu clamo a Ti, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha nos transformar. Venha, Senhor, ao encontro dos nossos ressentimentos e dê-nos, eu te peço, Senhor, o poder, a capacidade para cancelá-los todos. Todas as dívidas que os outros tenham conosco sejam canceladas agora em nome de Jesus. Não os outros, mas a dívida dos outros para conosco. Mas eu também te peço, ó Pai,
que aqueles que estão arrastando a culpa como uma bola de ferro agarrada na perna do desenho animado, que o Senhor, na sua misericórdia, venha libertar essas pessoas, na certeza de que já foram perdoadas em Cristo Jesus. Liberta, Senhor, da amargura, do remorso. Liberta também, Senhor, do ressentimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor ainda mais um pouco.